Olá, bem-vindo ao Despertando com a Grace, a sua dose diária de conexão com Deus. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. Todos os dias, às 7h07, estamos aqui para cultivar presença, consciência e intimidade real com Deus. Se essa reflexão tocar o teu coração, curte, comenta e compartilha, tanto no YouTube quanto no Spotify, @terapeuta Grace. Teu apoio mantém esse espaço vivo para que mais pessoas sejam alcançadas. Queridão, queridona, hoje eu quero te levar para um lugar de reconciliação profunda. O encontro com o nosso primeiro masculino, o pai. Quando falamos de cura, muitas vezes nós olhamos para a mãe, porque ela foi a nossa primeira casa. Mas o pai foi o nosso primeiro outro, o primeiro diferente. A primeira referência de masculino na nossa vida. E o que acontece quando nós pacificamos esse lugar dentro de nós? Nós acessamos uma potência que estava adormecida. Porque a força do Pai é a força que nos empurra para o mundo. E quando essa força está ferida ou rejeitada, nós seguimos pela vida com passos inseguros, como se sempre faltasse algo. Então hoje eu quero te convidar a imaginar o teu pai. Não como o adulto que tu conheces, mas como o menino que ele já foi. Um menino que também carregou dores silenciadas, que também enfrentou ausências, faltas, medos. Um menino que mesmo com tudo isso, um dia disse sim à vida. E esse sim permitiu que a vida chegasse até ti. Quando nós reconhecemos isso, algo muda. O ressentimento vai perdendo força. O julgamento vai suavizando. E o coração começa a descansar. Não é sobre negar o que doeu. É sobre enxergar além da dor. É sobre perceber que antes de ser pai, ele foi filho. E que, como todos nós, fez o que conseguiu com as ferramentas que tinha. E eu quero deixar algumas perguntas para tu expandir esse olhar e cada vez mais aprofundar ele. Tu já conseguiu ver o teu pai como um menino que também teve as suas dores? Como isso muda a forma como tu o enxerga hoje? O que aconteceria dentro de ti se tu pudesse receber a vida dele sem reservas? Quando nós olhamos para o nosso Pai, para a humanidade por detrás da força do Pai, meu Pai é tão vulnerável quanto eu sou. Ele carrega tantas dores quanto eu carrego. E mesmo assim, ele disse sim à nossa vida. Muitas vezes, tudo o que nós temos é isso.
Porque muitas vezes a história ela é tão dura, ela é tão desafiadora, que quando eu conduzo este olhar para a vulnerabilidade do meu pai, talvez seja a única maneira que eu tenho de me conectar a ele. Porque a imagem de hoje ela é muito complicada. Então, essa chave, ela pode ser a chave que abre um portal na vida de alguém. Porque eu olho para o meu pai e percebo um dia este homem duro, distante, ausente. Um dia foi um menino, um dia foi uma criança, um dia foi um bebê. E essa construção lá na infância do nosso pai pode falar muito deste homem durão, que não permite conexão, que é extremamente crítico, que cobra, que julga. E na verdade, toda essa casca que ele mostra hoje pode ser, na verdade, uma maneira de defender aquele menino lá de trás. A vida bateu tanto que ele aprendeu a se defender, inclusive das pessoas que o amam incondicionalmente. Entende? Quando eu olho para eu expando o meu olhar para esse ponto de vista, eu posso encontrar o meu pai, o pai que só existe dentro de mim, talvez, mas que é real. E através deste homem, eu me conecto ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre, que está atrás dele ainda. Lembra que eu sempre falo que o primeiro sim à vida veio de Deus e o segundo de papai e de mamãe? Então, deixa isso reverberar aí dentro. Como foi a história do teu pai? Tu conhece a história do teu pai? Tu já sentou e perguntou para ele como foi a infância dele? Ou ele não fala sobre a infância? E isso já nos mostra que existe dor nisso, neste lugar, neste tempo dentro dele. Tu já perguntou como o teu pai se sentia filho dos teus avós? Porque muitos de nós julgam, inclusive, o pai, porque olha para os avós e diz, meu Deus, mas o vô e a avó são fantásticos, são perfeitos. Sim, como teus avós, mas como pais dele. Como foi que ele percebia isso? Muitas vezes, filhos, uma família numerosa, o amor nem chegou, essa percepção dele, né? O amor nem chegou na ponta. Ele talvez é um filho lá, sei lá, o quinto, sexto filho. Ou mesmo que a família seja pequena, ele se percebeu amado, ele se percebeu validado, ele se percebeu acolhido. Uma coisa importante, este homem se sentiu conectado ao próprio pai, ou ele cresceu na esfera da mãe. E daí este homem, ele acaba que ele não se conecta à potência do masculino, porque a mãe demandou que ele fosse, inclusive o parceiro da mamãe, o companheiro da mamãe, porque a mamãe vivia num casamento extremamente solitário, abusivo muitas vezes emocionalmente. Então esse filho ele entra como um bálsamo, como um respiro. Vocês entendem que existe muita história por detrás de um homem cascudo, rígido, turrão, teimoso. Que dentro dessa casca forte de um pai, existe um menino que carrega dores muito fortes e que não sabe entrar em contato com isso. E que, importante, não vai ser tu que vai apontar. Porque se tu tá ouvindo este podcast, é para que tu evolua, para que tu transforme a maneira como tu olha para o teu pai. Tu não vai encaminhar esse podcast para o teu pai e vai dizer, pai, ouve.
Pai, isso é pra ti. Porque se fosse pro teu pai, ele estaria ouvindo e não você. Vamos largar de ser salvador, salvadora? Essa conversa aqui, queridão, queridona, é para que tu olhe pro teu pai do teu lugar. Porque tu perceba a grandiosidade de toda essa história e mesmo assim ele te sustentou, ele te deu o necessário para que tu estivesse aqui ouvindo. Ele te deu a vida, ele te proveu, ele te cuidou. E se a tua história não é extremamente desafiadora, tu não conhece o teu pai, eu te peço com muito amor e empatia pela tua dor, se conecta ao sim da vida dele. Porque sim, ele é importante. Nós precisamos da conexão com o pai. Se ela não for real, se ela não for, tu não carrega o nome dele no teu RG, eu sinto muito por isso. Mas eu te peço, por ti, para que tu receba, porque é teu direito receber essa luz, receber essa força. Se conecta a isso dentro do teu coração. Porque todo esse rolê, queridão, queridona, não é sobre falar, ouvir, é sobre pacificar dentro do coração. E se tu tiver a chance de fazer essas perguntas que eu trouxe, que bênção! Sentar e conversar com o pai para entender como é que ele olhava para a vida quando ele tinha 5, 6, 7, 8 anos. Como era a construção da família. Quem eram os teus avós, pais dele, naquele tempo? E aí também respeitar caso haja silêncio. Caso ele não queira falar, caso ele não queira acessar isso. E isso, meu amor, já vai dizer para ti, tem muita dor nesse baú. Então olha para esse homem com orgulho, porque mesmo todo quebrado, mesmo todo cheio de cicatriz, ele transbordou e escolheu ser pai. Certo? E vou te pedir uma coisa, tá? Se tu conseguir conversar com ele, perceber essas histórias, fala pra mim que tu fez isso a partir desse movimento aqui do podcast. Eu tô recebendo tanto feedback lindo de vocês no meu direct, no Instagram, @terapeuta_grace, que chega a me emocionar de falar. Porque quando eu gravo, quando eu acesso as consciências e transbordo para vocês, muitas coisas de processos meus, essa semana está sendo muito intensa, pessoalmente falando. Semana de Dia dos Pais é tanto mães quanto pais. São semanas muito intensas aqui. Então, não só pessoalmente falando, por questões pessoais, enfim, mas também a nível de trabalho. Todas as sessões que eu conduzo nesta semana são semanas muito, que demandam de mim. Então, assim, hoje estamos já finalizando, né, a semana e foi uma semana muito forte, muito intensa. Então, eu desejo que tu faça valer esse processo. Eu desejo que tu, se tu fizer um movimento por conta dessa consciência aqui, diz pra mim, compartilha comigo. Eu vou ficar muito feliz mesmo em saber. Certo? Vamos à nossa oração. Pai Celestial, hoje eu quero olhar para o meu Pai com novos olhos. Eu quero ver além das falhas, além das ausências, além da dor. Eu quero enxergar o menino que ele foi, com as suas feridas e histórias, que talvez ele nunca me contou. Eu reconheço que mesmo com tudo isso, ele disse sim à vida. E por esse sim, eu existo. Hoje eu recebo essa vida com gratidão.
E que ao pacificar o meu primeiro masculino, eu possa caminhar com mais força, coragem e paz. Amém, amém e amém. Queridão, queridona, obrigado por mais uma semana comigo. Obrigado por seguir aqui, por essa semana profundamente transformadora. E eu desejo que amanhã o teu domingo seja fantástico, seja mais pacífico. E que se tiver um encontro, que esse encontro seja de coração aberto. Que tu possa chegar na frente desse homem e dar aquele abraço por baixo, sabe? Não é um abraço por cima. É um abraço de quem recebe, de quem entendeu que é pequeno diante desse homem grandão, fantástico. Que possa receber dele, seja através de uma videochamada ou de uma oração, porque ele já não está mais encarnado. Eu desejo que amanhã tu receba do teu Pai, porque quando nós nos tornamos homens e mulheres prontos e para enfrentar a vida, nós honramos a história destes homens, certo? Mas, olha só, amanhã o episódio vai ser especial. Eu vou subir ele às 7h07, como sempre. Mas eu te convido a botar os fones e a te preparar. Caso tu esteja nessa batida de processo de cura. Então amanhã vai ser o último episódio da série sobre o Pai. E nós vamos fechar com chave de ouro. Te espero amanhã às 7h07, tá? Porque vai ser lindo. E te prepara para chorar, porque vai ser fantástico. Te espero amanhã às 7h07 no YouTube e no Spotify, tá bom? Te vejo amanhã. Beijo!